o impacto da pandemia no psicológico da sociedade. Antes de toda a situação pandémica, muitos estudos apontavam já para elementos bastante preocupantes no que toca à saúde mental. Por exemplo, em 2019, tendo em conta a estrutura etária da população, Portugal era considerado o país com a quarta maior prevalência de demência e depressão entre os países da OCDE. Porém, com o aparecimento inesperado da pandemia, para a qual ninguém estava de todo preparado, estes dados mudaram drasticamente para uma situação bastante mais assustadora. Por exemplo, num estudo onde se questionaram, no início do estado de emergência, cerca de 10.000 portugueses sobre o impacto do Covid-19 na saúde mental, verificou-se que 49% dos inquiridos reportou impacto psicológico moderado ou grave, havendo variação dos níveis de depressão, ansiedade e stress entre 12% a 30%. Além disso, já se identificaram diversas consequências a longo prazo, como o aumento de risco para o aparecimento de abuso de álcool, sintomas de perturbação de stress pós-traumático e depressão. Estes dados são indicativos do significativo impacto negativo da crise provocada pela pandemia na saúde mental dos portugueses. Vamos aprofundar um pouco. Existem múltiplos fatores que influenciam negativamente o psicológico da população em tempos de pandemia. Vamos dar alguns exemplos para captarmos bem a ideia. Por exemplo, o fator tempo em si já tem bastante que se diga. Com o início do estado de emergência, deu-se o encerramento das instituições de ensino. Ora, com esta mudança tão súbita, deu-se uma libertação imensa de stress e ansiedade por parte de todos os alunos, uma vez que, em confinamento, poderiam se divertir e descansar durante algum tempo sem qualquer tipo de preocupações. Este excesso de tempo parecia uma ótima ideia para todos nós ao princípio. Porém, à medida que se passavam os dias de isolamento, a maioria de adolescentes começavam a testemunhar indícios de solidão, insónias, tédio, cansaço e fadiga. Estudos revelam que estes efeitos aparecem frequentemente devido à privação de uma rotina à qual a maioria da população estava habituada, como por exemplo ter contacto com o exterior. Portanto, daqui surgiu um agravamento da saúde mental de adolescentes e crianças que, por muitas vezes, era desvalorizado por familiares, piorando dia após dia e levando a situações extremas, como a depressão severa ou a criação de distúrbios psíquicos avançados. No entanto, ainda temos a outra versão da história. Enquanto muitos tinham tempo ilimitado, outros eram privados de tal coisa. Por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, em conjunto com a Assembleia da República, passaram horas a fio à procura de maneiras eficazes de combater a pandemia de forma a abranger toda a população, enquanto lidavam com conferências de imprensa e tratavam das suas próprias famílias. Para os oficiais de saúde, com carência de equipamentos e medicação, cada segundo valia ouro. Portanto, a escassez de tempo também foi a origem de múltiplas situações de agravamento de estabilidade psicológica para muitos, causando frustração, medo, ansiedade, claustrofobia e depressão severa. Outro fator que contribuiu bastante para o agravamento da saúde mental da sociedade foi a mudança para teletrabalho e ensino à distância. As duas têm grandes semelhanças e, para algumas pessoas, são opções que facilitam a produtividade e se encaixam com o seu estilo de vida. No entanto, não são todos aqueles que se adaptam facilmente. Logo, a pandemia também forçou esse grupo a participar nesta transição de forma súbita. Para os que tiveram de se adaptar repentinamente, não foi fácil. Para não falar que não são todos aqueles que têm ferramentas ou espaço adequado para tal. Isto, juntamente com o confinamento, pode trazer consequências negativas para a saúde mental de qualquer um. Por exemplo, no caso de estudantes, a preocupação excessiva com as avaliações, sem qualquer contacto com o exterior, acaba por alimentar a sua ansiedade, exaustão, insegurança e experiências de insuficiências e incapacidades. Tudo isto em crianças e adolescentes, aos quais lhes são completamente desvalorizadas as suas experiências, acabando mais uma vez a isolarem-se e a agravarem a sua saúde mental. No que toca a adultos que se apresentam em teletrabalho,
têm de lidar com esta repentina mudança em conjunto com a preocupação em manter a família segura e saudável. Se nos focarmos na saúde mental destes, o teletrabalho poderá contribuir para a ansiedade generalizada, depressão maior, esgotamentos nervosos, insónias, distúrbios alimentares, perturbações de controle de impulsos, entre outros. A falta de contacto com o exterior e a privação de interação social foram outros fatores que levaram muitos indivíduos a pontos bastante baixos nas suas vidas. Como já referimos, o isolamento social pode desencadear ou agravar sentimentos de solidão, que, por sua vez, podem alimentar problemas graves de teor psicológico. Estudos dizem que o sentimento de solidão e a ausência de vontade de realizar tarefas simples que antes fazíamos automaticamente ou que gostávamos são bastante frequentes em momentos de isolamento prolongado. Por exemplo, para atletas, a aspiração pelo exercício físico morreu, ou, para muitos indivíduos bastante comunicativos, deu-se a falta de desejo por interações sociais. Todas estas mudanças eram por vezes levadas a mal por outros, aumentando ainda o sentimento de culpa para aqueles em sofrimento, levando estes, mais uma vez, a depressão maior, refúgio em vícios químicos e até mesmo ansiedade social. Não nos vamos limitar apenas a estes fatores porque, como já referimos, são múltiplos. Portanto, se não sentiste impactos dos que referimos, mas sim de outros como estes, não tens de te sentir menos valorizado ou menos merecedor de ajuda. É verdade que a intervenção na área de saúde mental durante e após a pandemia Covid-19 necessita ainda de atualização. Ainda que a consciencialização acerca desta temática tenha vindo a aumentar com o decorrer dos anos, as pessoas que deles sofrem são muitas vezes alvo de discriminação e estigma. Porém, ter uma doença mental é tão natural como contrair uma doença física. E reconhecê-lo é muitas vezes o primeiro passo para procurar ajuda. Portanto, se durante o isolamento social testemunhares sensações de solidão, medo ou apreensão pelos outros, baixa autoestima, tendência para aumento de conflitos, sintomatologia depressiva e ou ansiosa, lembra-te que não tens de te autorrebaixar e que és tão digno de apoio como qualquer outro. Eventualmente, se precisares de ajuda e não souberes o que fazer, tens aqui algumas ideias. Em termos de saúde mental pública, o principal impacto até ao momento são taxas elevadas de stress e ansiedade. Mas, ao passo que novas medidas são introduzidas, os níveis de solidão, depressão, uso nocivo de substâncias químicas e comportamento de autoagressão ou suicídio tendem também a aumentar. Portanto, por mais que a pandemia afete a nossa saúde mental e faça com que as pessoas se sintam derrotadas, é preciso trabalhar a ideia de que este é um momento delicado pelo qual todos nós precisamos de passar juntos. É fundamental conversar sobre o que não está a correr bem, reservar espaço para o descanso, lazer e tempo de sono, priorizar escolhas alimentares saudáveis, evitar o consumo de substâncias químicas, investir no exercício físico e, principalmente, reforçar a ideia de que, como qualquer outra crise, é tudo passageiro e vamos ficar todos bem.